Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossos trabalhos hoje falando sobre artigos. Artigos, em inglês, eu tenho definido e o indefinido, tá? Nós vamos ver os dois nas imagens que vão a seguir. Nós vamos começar falando, primeiramente, no artigo indefinido, que para a gente em português é uma, tá? Vamos começar primeiro trabalhando com isso. Vamos lá. Então, nos artigos indefinidos, tá? Eu tenho ali a ou am, que significa um ou uma. O a usa-se antes de consoantes e semivogais. Meu Deus, o que é semivogal? Semivogal, pessoal, vai ser uma vogal com som, tá? Aparentemente de mais de uma vogal. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui a book. Começa, tá? A palavra que vem depois do artigo começa com consoante. Consoante com som de consoante, tá? Eu tenho pencil, tá? Então eu tenho P, que é uma consoante com som de consoante. Eu tenho ali house, tá? Eu tenho o que a gente chama de H aspirado, tá? Um H com som, tá? Para a gente esse som é sempre muito mais próximo do R, tá bom? Olha o último exemplo, uniform. Como assim? Uniform é o U com som de U, tá? É isso que a gente chama de semivogal, uma vogal com um som híbrido, com um som parecido com de outras duas vogais, tá? Que muitas vezes se mesclam, se misturam, tá bom? N usa-se antes de vogais e H não aspirado. Agora eu já tenho noção do que é esse não aspirado. Se antes, no exemplo de cima, a gente usou a house e eu expliquei que era o H aspirado, é o H com som, agora esse H não aspirado nada mais é do que o H sem som. Sem som, vamos ver? Exemplos, an egg. Então eu tenho egg, palavra que começa com o E, que é vogal, som de vogal. Hour, tá? Eu tenho N, porque esse H não tem som, tá? Se eu tirasse o H, seria o mesmo som, tá bom? Ali depois eu tenho honest man. Honest também começa com H, mas esse H não tem som. Repara que eu tenho honest e lá em cima eu tenho house, tá? Esse H tem som do house, tá? Honest não tem o som, esse H. O último exemplo, arm, tá? A com som de A, com som de vogal. De maneira bem simples, é assim que diferenciamos o uso desse artigo indefinido, que significa um ou uma, tá? Presta atenção, um ou uma, singular, tá bom? Singular, esquece plural, tá? Vamos ver mais informações, porém, é obrigatório o seu uso antes de substantivos que indicam profissão. Como assim? Estudante, médico, engenheiro, advogado, arquiteto e por aí afora, tá? Sempre antes de uma profissão, eu uso o artigo indefinido. Se você disser assim, por exemplo, meu pai é médico, tá? Você vai dizer, my dad is a doctor. Ah, mas você não falou em português. É verdade. Mas quando eu escrevo, eu sou sim obrigado a usar esse artigo antes de profissão. Tá bom? Mesmo que eu não coloque isso na tradução. Não tem problema, sou obrigado a escrever. Tá? Então, muita atenção nisso.
Eu tenho Ellen é professora e o marido dela é engenheiro. Professor é profissão? É. Então eu tenho que usar a. Por quê? Teacher começa com som de consoante. Som de consoante antes a vogal A. No segundo espaço, depois a palavra que vem depois é engineer. Engineer começa com som de vogal. Então o que eu tenho que ter aqui é N. Tá? Por que N? Porque termina com N e é sempre troca. Vogal, consoante, consoante, vogal. Tá? Simples assim. Usa-se o artigo antes de substantivos que indicam religião e nacionalidade. Muito bem. Mas tem que ser substantivo. Cuidado para você não misturar com adjetivo, que é muito parecido. Tá? Peter is a devout Catholic. Muito bem. Aqui eu estou usando a, porque eu estou me referindo à religião. Católico. Tá? Aqui é substantivo. A esposa dele é judia. Nesse caso aqui é adjetivo. Por isso que eu não estou usando o artigo. Tá? Quem ganhou a corrida foi um alemão. Tá? Se eu estou falando em nacionalidade, então eu tenho que ter o artigo. O Takeshi é japonês. Agora é adjetivo. Tá? Quando é adjetivo, esquece o artigo. Quando for substantivo, tá? Aí você tem que ver se a palavra que vem depois, após esse artigo, começa com som de vogal ou consoante. Tá legal? Próximo. Vamos lá. Usa-se antes das preposições, tá? With e without, seguidas de substantivo concreto. Bom, isso já ajuda a gente. Substantivo concreto é mais ou menos uma coisa que dá para identificar fácil. Jane prefere escrever a lápis. Pencil. Eu tenho ali with, tá? O que eu tenho depois? O espaço para colocar ou não o meu artigo. A palavra que vem após é um substantivo? É. Pencil, lápis. É um substantivo concreto? É. Então eu coloco o artigo. Tá bom? Vamos lá. Não saia no frio sem um casaco. Tá? Sem. Preposição que eu falei. Tá? Without. Overcoat. Tá? É substantivo? É. É concreto? É. Então eu vou usar a, tá certo? Não. Por que não é a? Porque an, overcoat, começa com som de vogal. Tá? Lembra? A, vogal, som de consoante. An, termina em consoante, tem que ter som de vogal depois. Tá bom? Usa-se também depois das palavras what, such, have, precedendo substantivos contáveis. Como assim? Quando vier antes de substantivos contáveis. Richard comeu meia maçã. Half é uma das três palavras? É. Apple, tá? É um substantivo contável? Essa palavra tem plural? Você já viu o plural dela? Tem plural. Se tem plural, é contável. Então eu vou usar and. Mas por que and não é a? Porque a palavra que vem a seguir começa com som de vogal. Por isso que eu uso an. Tá? Que teste difícil que nós tivemos. Meu substantivo é teste. Prova. Tá? É substantivo contável? É. Então o que eu vou usar? Ah, por quê? Difficult. Difficult começa com som de consoante. Por isso que eu estou usando a vogal. Tá? Opa, olha a pegadinha. What nice furniture. Furniture é móvel, mobília. Tá? Mobília, pessoal, em inglês, não é contável. Você conta os móveis separadamente. O todo, a mobília,
tá? Não. Aí é sempre singular. Então aqui eu vou usar a ou an? Nenhum dos dois. Tá? Porque não é contável. Quando é incontável, não tem plural, eu não posso usar o artigo. Presta atenção nisso, tá? Vamos lá. Usa-se, tá? Com sentido de pôr nas expressões. Beleza, vamos ver que expressões são essas. Preço por quilo, quilômetros por hora, vezes por dia. Beleza, vamos lá então. Este doce custa menos de R$1 por quilo. Beleza. Real, preço por quilo. Tá dentro? Tá. Então, eu estou usando aqui a expressão corretamente. Nós temos aulas de inglês uma vez por semana. Vezes por dia. Tá? Vezes por semana. Vezes por ano. Vezes por semestre. Não tem problema. É tudo exemplo para isso. Once a week, uma vez por semana. Então, na expressão, eu uso o artigo. E eu estou usando o a porque a palavra que vem depois, olha só, presta atenção, week é W, tá? Nós vamos falar sobre W e Y depois. Usa-se nas expressões, coloquei as expressões para você aqui em destaque, grava essas expressões, que volta e meia elas aparecem, e quando aparecem é desse jeitinho aqui mesmo, tá? Tem expressões aí que vocês já devem ter visto várias e várias vezes, presta atenção, porque é exemplo para uso de artigo indefinido, tá bom? Observação 1. Não se usa o artigo indefinido antes de substantivos contáveis. Para esse caso, usamos o some. Beleza. Como assim? Contável e tem que estar no plural. Tem que estar no plural. Estando no plural, você usa some. Se tiver no singular, aí eu vou usar ou não o meu artigo. Aí tem que fazer a análise, tá bom? Quando queremos enfatizar que se trata de um ou uma e não de dois ou mais, aí então a gente usa o numeral. Não deixa de maneira indefinida, tá? Define através do número. Tá legal? Vamos continuar? Agora eu acho que a gente vai trocar. Aê, exatamente. Agora vamos falar em artigo definido. Artigo definido agora é o, a, os, as. Tá? Essa seria a tradução do meu artigo definido. Olha quem é? The. Tá? Esse é o meu artigo definido em inglês. Regra fundamental. Sempre que eu estiver usando o substantivo em sentido geral, eu omito o artigo. Eu não uso o artigo. Não escrevo o artigo. Tá? Mas numa prova, como é que eu faço? Como é que ele vai saber se eu respondi ou não? Aí tem símbolos que a gente costuma usar. Você pode usar o X, você pode usar o sinal de vazio, você pode usar, de repente, o hífen. Tá bom? São sinais que costumam indicar a omissão, tá? No caso aqui do artigo. Vamos lá. As crianças gostam de brinquedos. Toda criança gosta de brinquedo. Quem não gosta de brinquedo? Tá? Então, quando é em sentido geral, omite, ou seja, não vou usar artigo. O ouro é um metal precioso. Pode ser um ouro bom, um ouro ruim. Ouro, é sempre metal. Também não vou usar, porque é em sentido geral. Porém, quando o substantivo é contável e está no sentido geral, no singular, eu uso o artigo. Tá? Por exemplo, o gato é um animal doméstico. Tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou usar o artigo. Mas, pessoal, cat é um substantivo contável? Tem plural. Você já viu cats. Tá? No caso aqui, cat é substantivo contável, está em sentido geral e está no singular. Por isso é que eu estou usando o artigo.
Tá? Agora eu tenho a mesma palavrinha. É contável? É. Está em sentido geral? Está. Está no singular? Não. Então eu não uso. Tá? Ah, mas tem duas que sim e uma que não. Não me interessa. Para poder usar, tem que satisfazer todas as normas. Não satisfez uma, não pode. Tá bom? Então aqui eu não uso. Beleza? Vamos ver que outros casos aparecem aqui. Porém, quando usado em sentido específico, usa o artigo. A gente falou que quando está em sentido geral, não. No sentido específico, sim. Então eu tenho aqui as crianças que estão estudando. Toda criança está estudando? Não. Então aqui é diferente. Como é diferente, eu uso. Eu trouxe uma particularidade das crianças. Isso não é para todas as crianças, nem para as crianças de sentido geral. Tá? Por isso que eu estou usando o artigo. O ouro que foi roubado. Eu falei antes que o ouro é sempre ouro, pode ser de boa qualidade, má qualidade. Não interessa, no caso você não usa. Aqui eu vou usar? Vou. Por quê? Porque agora eu estou falando do ouro que foi roubado. Trouxe uma particularidade desse substantivo. Quando eu especifico, eu uso. Se eu não especificar, não vou usar. Antes de nomes próprios e pronomes possessivos. Omite-se. Omite-se, não usa. Tá? O Peter é meu amigo. Cadê o o? Não vou usar. Por que não? Porque antes de nome próprio. Peter. Tá bom? Ah, e se fosse John? E se fosse Mary? Tá? E se fosse um nome composto? Não usa antes de nome próprio. Tá bom? Aí eu tenho a sua mãe é muito bonita. É um elogio, que lindo isso. A sua mãe é muito bonita. Vou usar? Não, mas eu falei a sua mãe. Tudo bem. Mas your é um pronome possessivo, então você não pode usar ainda. Tá bom? Com sobrenomes referindo-se à família específica. Usa o artigo. Os Kennedys são uma família famosa. Estou usando. Por quê? Estou usando com família específica. Tá? Sobrenome referindo à família específica. Vamos ver para frente. Vamos ver agora com títulos acompanhados de nome. Omite-se. Mas se não tiver o nome, usa-se. O presidente veio à nossa cidade. Qual presidente? Não sei. Se eu não sei, eu uso. O presidente Kennedy foi assassinado. Então aqui eu também vou usar? Não. Por que não? Porque agora eu tenho o título, president, e eu tenho o nome. Quando eu tenho o título acompanhado de nome, omite, ou seja, não vou usar. Quais podem ser esses títulos? Eu posso ter presidente, eu posso ter rainha, governador, doutor, militar. Como assim militar? General, capitão, soldado, cabo, sargento. Patentes militares, tá bom? Omite-se antes de substantivos que indicam esportes, ciências, cores, refeições, estações do ano, meses, dias da semana, substantivos abstratos. Caramba, preciso decorar tudo isso? É bom. É bom porque provavelmente vai ajudar. Então vamos lá. O tênis é muito popular na Austrália. O tênis de maneira geral, tá? O tênis é muito popular na Austrália. Tênis é esporte. Então o que eu vou fazer? Omite-se. Não uso. A biologia é uma ciência importante. Muito bem, biologia é ciência, tá? Vou usar ou não? Não. Por quê? Antes de ciência, omite-se. O azul dos olhos dela. Opa, cor. Cor eu também não vou usar. Tá certo? Não. Por que não? Porque agora não é mais o azul de maneira geral. É o azul dos olhos dela. Agora eu estou dando aquela particularidade. Especificando.
Sempre que isso acontece, eu uso. Vamos ver aqui mais informações. Vamos continuar omitindo antes de nomes de cidades, estados, ilhas, países, continentes. Muito bem. Rio. Rio é o quê? Cidade. Tá? Vou usar? Não. Ásia é maior do que a Europa. Continente. Vou usar? Não. Ah, mas aqui eu tenho exceções. Que exceções são essas? The United States, the United Kingdom, the Netherlands, the Bahamas, tá? Então eu tenho, quando eu tenho o nome do país, país, no caso de cidade, tá? Quando eu tenho composto, aí eu passo a usar. Tá legal? Ah, mas e Netherlands? Netherlands significa Países Baixos, terras baixas, tá? Por isso que eu estou usando aqui. Bahamas está no plural, tá? É outra dica, tá bom? Tem mais? Tem. Antes de acidentes geográficos, tais como montanhas, rios, mares, oceanos, vou usar. Mas se for lago, não. Antes de lago, eu não uso. Dos outros acidentes geográficos, sim. Aí eu tenho alguns exemplos. Os Alpes, tá? O Rio Amazonas, o Golfo do México, o Lago Michigan. Opa, lago? Não usei. Por quê? Porque a exceção é justamente lago, tá? Vamos ver o que mais temos. Falta pouco, pessoal. Calma. Vamos lá. Omite-se antes das palavras church, school, bed, prison, quando usados com o verbo go e a preposição in em sua atividade principal. Caramba! O que é atividade principal? Se eu vou à igreja, eu vou para fazer o quê? Rezar. Se eu for para rezar, omite. Se eu for para a igreja para fazer outra coisa, encontrar um amigo, paquerar, fazer fofoca, aí não. Aí é diferente. School, escola. Se eu for para a escola para estudar, omite. Se eu for para conversar com o diretor, porque meu filho está me dando trabalho, tá? Aí eu vou usar. Bed, cama. Se eu for para a cama para dormir, beleza. Para outra coisa, tá? Aí eu uso. Vai dormir na cama. Então, omite. Para fazer outra coisa, ver televisão, por exemplo, aí eu vou usar. Prison, prisão, tá? Se for para prisão, para ficar preso, omite. Se for para fazer visita a um preso, usa, tá bom? Coisas desse tipo. Meus filhos vão à escola pela manhã. Ir à escola, eles vão fazer o que na escola? Estudar. Então aí não uso o artigo. Eu tenho que ir à escola para falar com o diretor. Não vou para estudar. Se eu não vou para estudar, vou para fazer outra coisa, para outra coisa eu uso. Tá? No sentido geral, não. No sentido específico, sim. Tá vendo? John matou um homem e foi para a prisão. Tá? Não estou usando. Não tem o artigo definido. Tá bom? A esposa dele vai à prisão visitá-lo. Aí agora eu estou usando. Por quê? Porque não vai para ir preso. Aqui no caso, o John antes matou. Por isso que ele vai para a prisão para ficar preso. A esposa dele não vai ficar presa. Vai visitar ele. Tá? Se vai visitá-lo, então agora é outro uso. Para outro uso, eu uso. Tá certo? Vamos, acho que é a última imagem. Usa-se o artigo definido antes de instrumentos musicais e dança específica. Tá? Então a Mary toca piano muito bem. Repara no que eu falei. Mary toca piano muito bem. E eu estou usando o artigo. Por quê? Antes de instrumentos musicais e dança específica,
eu tenho que usar. É obrigatório o uso. Tá bom? Mesmo que na tradução eu não fale esse artigo. Ok? And dança samba. Muito bem. Dança samba. Eu não falei o samba. Dança samba. Tá? Dança específica. Uso. Antes de adjetivos substantivados, usa-se e significa que o substantivo está no plural. Como assim? The blind. Blind é cego. Cego é adjetivo. Quando eu coloco o artigo, eu estou substantivando ele. E aí não é mais o cego, agora passa a ser os cegos. Quando está substantivado, passa para o plural. Tá bom? Depois eu tenho the poor, tá? Seria pobre, pobre é adjetivo, mas quando eu coloco o artigo, eu estou substantivando e jogando a minha palavrinha para o plural, tá? Então eu tenho isso, deixa eu ver se eu tenho mais algum outro. Beleza, aqui eu tenho. O homem rico ajudou o homem pobre, tá? Qual é a diferença agora desse exemplo? Tá? Agora, pessoal, eu estou usando como adjetivo. Rich man, poor man. Rich, tá? Adjetivo, poor agora é adjetivo. Pobre, adjetivo, tá? Antes são os pobres, tá certo? Como é que eu sei que é adjetivo? O meu substantivo está logo após, tá certo? E aí dá para ter uma noção, tá? Legal do que é artigo definido ou indefinido em inglês, tá? E a gente vai parar com tanta informação agora. Depois a gente vai lançar a mão, de repente, de uma atividade para poder ilustrar tudo isso que a gente falou, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o nosso próximo encontro.